Bem, pronto, né? Estamos gravando aqui. Bom dia. No nosso encontro anterior, a gente falou sobre a separação judicial litigiosa por culpa, não é? E nós vimos o quê? A separação judicial litigiosa por culpa, de todas as separações, ela é a única, não é? Que ela poderia ser impetrada, ou ela pode ser impetrada, sem você precisar, né, daquele lapso temporal. Com exceção, realmente, né, o único motivo da separação judicial por culpa, que a gente realmente necessita esperar um prazo, é aquela motivada pelo artigo 1573, inciso 4, né, que vai dizer que é o caso do abandono voluntário do lar conjugal durante um ano contínuo. De todas as separações judiciais litigiosas por culpa, só esse motivo baseado realmente, não é, no artigo 1573, inciso 4, é que ele exigiria realmente um lapso temporal. Ou seja, não o cônjuge abandona a gente, mas para mover uma separação judicial por culpa contra ele, é necessário que a gente espere, né, um ano, não é, de abandono contínuo para poder mover por esse motivo. Os outros motivos, não é, que eles ensejam uma separação judicial litigiosa por culpa, eles não necessitam de um tempo mínimo de casamento, tá? Ou um tempo mínimo, né, do que quer que seja. Mas como a gente viu, na separação judicial por culpa, o que o juiz vai fazer? Ele vai declarar um cônjuge inocente e um cônjuge culpado. Ou melhor dizendo, um cônjuge totalmente inocente e outro cônjuge totalmente culpado. E a gente sabe, né, que isso daí não necessariamente corresponde à verdade, porque um relacionamento é feito de duas pessoas. Então, provavelmente, não é, na grande maioria dos casos, um pode ter contribuído a mais ou a menos, não é, para o fracasso do relacionamento, mas os doutrinadores sempre criticaram muito, não é, esse polarismo, não é, esse bipolarismo que é trazido por essas sentenças, não é, de separação judicial por culpa, a colocar um cônjuge totalmente inocente em outro cônjuge totalmente culpado, tá? Então, essa daqui é a separação judicial litigiosa por culpa, e a gente vai ver que para ela ser impetrada é necessário motivação, e é necessário também não só a alegativa, mas também a prova, já que a prova cabe a quem alega, de que um dos cônjuges, não é, ele incorreu numa grave violação aos deveres do casamento. E aí a gente começa a perceber, como nós já tínhamos falado até do nosso encontro anterior, por que as separações judiciais, elas vão cada vez, né, perdendo terreno? Porque vocês imaginam, uma separação judicial dessa, eu teria de motivar, eu teria de comprovar o que eu estou alegando, não é? E realmente, hoje, a única vantagem que a gente vai ter em ser declarado inocente e o outro culpado é que o culpado não vai poder pedir alimentos para a gente num primeiro momento. Como eu até coloquei, já falei para vocês nos nossos encontros anteriores, se eu sou declarada cônjuge inocente, eu me blindo, pelo menos temporariamente, de pagar alimentos, não é, ao cônjuge culpado, porque primeiro ele vai ter de pedir alimentos aos ascendentes dele, depois aos descendentes dele, se ele tiver algum descendente maior que trabalhe, que tenha condições financeiras, se nem um ascendente, nem um descendente puder pagar alimentos a ele, ou não puder pagar tudo, ele vai pedir aos irmãos e só num quarto momento ele vai chegar até mim, não é? Então, mas queridos, essa é a única vantagem, não é, de você ser declarado inocente numa separação, porque, como eu já falei para vocês, e a gente vai ver isso ainda essa semana, o divórcio, ele não discute culpa, não é? Então, eu posso ser casada com um homem, ele ter me traído deveras, demais, não é? Mas se eu for me divorciar dele, nem adianta eu dizer no divórcio que ele é infiel, não é? Que é isso, que é aquilo, né? O juiz vai dizer o quê, Cremilda? O divórcio não é uma ação para discutir culpa. A única coisa que a gente vai discutir o que é?
Você quer permanecer casada com ele ou você quer se divorciar? Se você quiser se divorciar, não há nada que ele possa fazer contra isso, não é? Mas a gente não discute culpa, então aqui na sentença de divórcio não há declaração de cônjuge inocente ou cônjuge culpado, tá? Queridos, agora eu pergunto, alguma dúvida sobre separação judicial por culpa? A gente pode passar para as outras? Tá tudo bem? Por mim, pode, professora. Ai, tá joia. Então, agora a gente vai passar para o artigo 1574, não é? Que realmente não, desculpe. A gente vai voltar para o artigo 1572, né? Porque o caput do artigo 1572 é o que a gente estava vendo até agora, que é a separação judicial por culpa. Os parágrafos do artigo 1572 é que vão realmente, não é, apresentar para a gente agora a separação judicial remédio e a separação judicial falência. Quando eu olho o parágrafo primeiro, não é, e o parágrafo segundo, não é, a gente vai ver o que? O parágrafo primeiro é exatamente, não é, a separação judicial falência. O parágrafo primeiro vai dizer o seguinte: a separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. Então, isso daqui é a separação judicial falência. Vocês podem perguntar, mas professora, a gente tinha visto isso no artigo 1573, inciso 4, mas é diferente, tá? Na separação judicial por culpa, não é? Quem é que está ingressando com a ação? O cônjuge que foi abandonado, não é? Então, eu fui abandonada pelo meu marido há mais de um ano, eu não aceito mais esse abandono, e aí eu vou impetrar uma separação judicial por culpa contra ele, alegando o quê? Que ele abandonou o lar. Agora, vamos supor que nessa mesma circunstância, ele que me abandonou, ele é que quer se separar de mim, não é? Então, eu que fui abandonada, eu não fiz nada até então, mas ele que me abandonou, ele que saiu de casa, ele quer, não é, se separar judicialmente de mim. E aí, o que que vai acontecer? Como foi ele que me abandonou, ele não vai impetrar contra mim a separação por culpa. Ele vai impetrar o quê? A separação judicial falência, ou seja, o relacionamento faliu. Por quê? Porque já existe mais de um ano de separação de fato ininterrupta. Só voltando aqui ao parágrafo primeiro do artigo 1572. A separação judicial pode também ser pedida se um dos cônjuges provar ruptura da vida em comum há mais de um ano e a impossibilidade de sua reconstituição. Então, aqui realmente só vai modificar quem é o autor, não é? Na separação judicial por culpa, o autor é o cônjuge que foi abandonado. Na separação judicial falência, quem vai impetrar a ação é o cônjuge que abandonou, tá? E os parágrafos 2º e 3º do artigo 1572, eles vão falar da separação judicial remédio, mas vocês vão ver que é um remédio muito amargo. Eu acho que vocês lembram, vocês sabem, já presenciaram um casamento religioso, não é? Isso daí sempre está presente no casamento religioso, não no casamento civil. No casamento civil, a gente sabe que o juiz ele pode se limitar a exatamente, né, a ouvir o consentimento de ambos os nubentes e de proferir aquela fórmula sacramental. Mas no casamento religioso, a gente vê que nós fazemos votos um ao outro, não é? E quais são os votos que são feitos, né? Na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, né? Amando-se, respeitando-se, né? Até o fim de suas vidas, né? Então, isso é muito presente no casamento religioso. E a gente vai ver que essa separação judicial remédio, ela permite, claro que você sempre tem um divórcio, não é? Mas vamos supor que as pessoas não queiram se divorciar. E aí o que acontece, né? Vamos supor que o meu marido, ele adoeça gravemente, não é, durante o nosso casamento, né? Uma enfermidade mental.
e a gente, porque o legislador ele faz referência à enfermidade mental. Nós sabemos que nós não podemos anular um casamento se nós descobrirmos na constância dele que, que a pessoa que nós nos casamos era enferma e nos omitiu. Nós não podemos mais anular o nosso casamento por isso daí, porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele retirou essa possibilidade de você anular casamento por esse motivo, não é? Mas a separação judicial, remédio, ela continua, tá? Isso quer dizer o quê? Eu me caso com um homem e após, não é, ou passado depois de algum tempo, eu descubro que ele tem uma enfermidade mental, tá? E a partir do momento que essa enfermidade mental é diagnosticada, tem mais 2 anos de tratamento, não é, ou não, mas após 2 anos, ela permanece com um diagnóstico de cura improvável. Não é cura impossível, né? É cura improvável. E eu vou poder impetrar contra ele uma separação judicial. Mas aí seria o quê? A separação judicial remédio. Hoje, claro que não tem mais razão de ser. Por quê? Eu ir para essa separação. Porque se eu me caso com um homem e ele é diagnosticado com enfermidade mental, eu sei que ele tem enfermidade mental, e eu não quero mais continuar casada com ele, o que eu devo fazer? Impetrar o divórcio, não é? É isso que é o modo mais fácil de eu me sair desse casamento. Mas a separação judicial remédio, ela vai dizer o seguinte: se eu estou abandonando meu marido no momento que ele mais precisa de mim, que seria, não é, com um diagnóstico de uma enfermidade mental, onde nós sabemos, né, que a pior coisa para o enfermo mental é você mudar alguma coisa, não é, do cotidiano dele, não é? Então, o que poderia fazer? Eu poderia impetrar a separação judicial remédio, mas o juiz iria fazer de tudo para que o meu marido, que não pediu a separação, porque ele está enfermo mental, não é? Para que o meu marido ele tivesse realmente uma divisão de bens que o favorecesse. Totalmente idêntico ao que a gente viu nos efeitos putativos do casamento nulo e anulável, não é? O que a gente viu nos efeitos putativos? Quando o juiz ele verifica que alguém está de boa fé ao contrair o casamento impugnado, ele vai dar a esse cônjuge, né, os efeitos civis do casamento, não é? Isso daí significa dizer o quê? Que a depender do regime de bens, o juiz vai tentar, de todas as maneiras, favorecer patrimonialmente esse cônjuge que no casamento nulo ou anulado estava de boa fé. Aqui é a mesma coisa, tá? Se eu vou impetrar uma separação judicial remédio contra o meu cônjuge e eu sou nubente saudável, não é? Porque o juiz vai dizer, mas Cremilda, você está deixando o teu marido quando ele mais precisa de você, com uma enfermidade mental, eu vou dizer, não, excelência, eu não quero mais viver com ele. Ah, o juiz vai dizer, tudo bem, eu vou lhe separar, a separação judicial remédio, mas eu vou tentar favorecer patrimonialmente o seu marido, não é? Então, por exemplo, independentemente do regime de bens, tudo que o meu marido trouxe para o casamento volta para ele, não é? E o que nós construímos na constância do casamento vai ser dividido em dois, mesmo que o nosso regime seja da comunhão universal, tá? Realmente, se o nosso regime for da comunhão universal, o juiz pode fazer até mais, ele vai dizer o quê? Olha, querida, como você que é saudável, está abandonando o seu marido doente, então eu vou fazer o seguinte, tudo que o seu marido levou para o casamento volta para ele, tá? E todo o resto, os bens adquiridos na constância do casamento e os bens que você levou para o casamento, eu vou dividir em dois, tá? Agora, como eu falei para vocês, essa divisão desigual, né, onde o juiz vai tentar privilegiar um cônjuge em detrimento do outro, ela só é feita quando o cônjuge saudável impetra a ação.
Quando o cônjuge enfermo impetra a ação, não é? Aí não, aí vai ser dividido de acordo com o regime de bens, não é, do casamento. E vocês podem perguntar assim, mas professora, se a pessoa, não é, está totalmente, ela está com uma enfermidade mental nesse momento tão avançada, que ela não está conseguindo nem concatenar bem as ideias nesse momento. Como é que ela vai impetrar uma separação judicial? Aí a gente vai ver que o próprio Código Civil, ele admite que essa pessoa seja representada por um ascendente ou por um curador, tá? Então, apesar das separações e divórcios serem ações personalíssimas, mas em momentos extremos, se admite, não é, a representação. Eu vou dar um exemplo em relação ao divórcio, não é? Muito mais prático para vocês, e que vocês vão se deparar muito, né, em estágio 4 e 5. Por exemplo, chega um assistido lá para ser atendido por vocês e diz assim, olha, eu estou falando em divórcio porque hoje é muito mais comum, né? O assistido chega para vocês e diz assim, olha, eu quero me divorciar do meu marido, eu quero me divorciar da minha mulher. Aí você vai ver, você vai qualificar, não é, o seu assistido e vai dizer o seguinte, e agora, cadê o endereço do seu marido, da sua mulher? Aí a pessoa vai dizer, eu não sei onde é que está o meu marido ou a minha mulher, né? Desapareceu há 20 anos, eu perdi qualquer notícia, não é? Mas eu quero me divorciar. Ora, o divórcio é um direito constitucional. Então, qual é a ação que a gente vai mover? Uma ação de divórcio, não é? Com citação por uma ação de divórcio litigioso, porque só uma pessoa está pedindo divórcio, cumulada, né, com citação por edital. E quem é que vai representar essa pessoa que está em local incerto e não sabido? É um curador especial, que é quem? Um defensor público, tá? Então, a gente vai ver que há casos, não é? Muitas possibilidades em que, apesar das ações serem personalíssimas, mas quando elas são, né, ajuizadas para proteger alguém que realmente não pode falar nesse momento no processo, ou elas são ajuizadas contra quem não pode por si só falar nesse momento no processo, então realmente é a hora que vai entrar uma representação, que ela pode ser feita por um ascendente, nesse caso aqui da separação, né, ou do divórcio, ela pode, de uma pessoa que não esteja de posse, não é, da possibilidade de se comunicar, não é? Então, essa representação pode ser feita por um ascendente, por um irmão ou por um curador. Hoje, né, nas comarcas maiores, ela sempre é feita por um curador. E se a pessoa não tem ninguém, vamos supor que está se impetrando uma separação judicial ou um divórcio contra alguém, não é, que realmente não tenha ninguém para assisti-lo aí, porque não tem ascendente, não tem irmão, não tem curador, então a gente vai ver que nesse momento, novamente, entra quem? A Defensoria Pública, né, como curador especial, tá? Então, voltando aqui à separação judicial remédio, não é? Essa divisão, não é? Essa divisão de bens que tenta favorecer um cônjuge em detrimento do outro, ela só é feita quando o cônjuge saudável está impetrando uma ação contra o cônjuge doente, não é? Quando é o cônjuge doente representado que impetra a ação, então a gente vai ver, né, que a divisão de bens, ela vai exatamente, não é, se dar de acordo com o regime de bens, tá? E nós, como nós estamos em matéria civil, não é, é possível nós termos analogia. Então, apesar do legislador falar aqui em enfermidade mental, mas você também pode, não é, exatamente utilizar a separação judicial falência, desculpa, a separação judicial remédio, para privilegiar patrimonialmente um cliente da gente que não necessariamente ele está com uma enfermidade mental, mas, por exemplo, ele teve um traumatismo craniano, não é? E ele precisa de cuidados, não é? Eu não sei se vocês lembram o caso do Gerson Brenner, não é? Que era até um ator da Rede Globo, e o que aconteceu com ele, isso daqui acho que bem aos 13 ou 14 anos, ele estava ali pelo Recreio dos Bandeirantes, ali no Rio de Janeiro,
e o carro dele foi emboscado, não é, por dois assaltantes que também estavam em outro carro. Ele era um homem, na época, não é, ele era muito malhado, ele lutava, né, ele praticava artes marciais, e ele reagiu ao assalto, não é? E ele foi baleado na cabeça. E ele perdeu muita massa encefálica, sobreviveu, né? Passou meses e meses em coma, mas ele sobreviveu. E quando ele volta à consciência, ele tem a idade mental, naquele momento, de uma criança de 3 anos de idade, mais ou menos. E a esposa dele começou a maltratá-lo, não é? Ou melhor, ou até não prestar os cuidados que ele merecia, o que ele necessitava. E o que foi que, na época, os pais dele fizeram, não é? O Gerson Brenner ingressou com uma ação de separação, não é? Representado, com a representação dos pais contra a esposa dele. Ele apareceu até um tempo, há mais ou menos uns 2 anos na televisão, já novamente casado, já tendo recuperado muito das suas funções cognitivas, tá? Mas vamos supor que fosse o contrário, que tivesse acontecido uma outra hipótese, não é? Não é ele ter impetrado a ação, né? Mas a esposa ter impetrado a ação. Nesse caso, né, seria, naquela época, o quê? Uma separação judicial remédio, onde o juiz tentaria privilegiar o Gerson Brenner mais na divisão patrimonial do que a ela, que estaria ingressando com a ação nesse momento tão difícil na vida dele. Então, né, as enfermidades mentais, elas podem ser equiparadas também a problemas neurológicos, que podem ser ocasionados por um traumatismo craniano, como foi o caso dele, que podem ser ocasionados por um tumor cerebral, que podem ser ocasionados também, não é, por uma doença, não é, que ela degenera uma pessoa, né, neurologicamente, tá, como Parkinson, como Alzheimer, tá, então, tudo isso daqui pode cair na separação judicial remédio. A grande dúvida, não é, qual é, e a gente vai ver que isso daí vai diferir de juízo de família para juízo de família, né, por exemplo, hoje, né? Vamos supor que meu marido seja diagnosticado, não é, com uma enfermidade mental ou com problema neurológico, tá? E eu não queira mais, não conviver com ele, né? Eu não estou mais disposta a enfrentar essa doença com ele, tá? Aí eu impetro a ação de divórcio contra ele, tá? Que o divórcio, como a gente sabe, né, não discute culpa, não é nada. E também eu não teria nenhuma perda patrimonial, porque os bens seriam divididos de acordo com o nosso regime de bens, tá? Mas aí, o que acontece? O meu marido, não é, na contestação que ele vai apresentar, ele vai dizer assim para o juiz: não, excelência, não é caso de divórcio, não. Isso daí é caso, né, de separação judicial remédio, porque a Cremilda, ela está querendo me deixar, no momento que eu mais preciso dela. E aí, vamos ver o que o juiz vai fazer quando você leva isso na contestação. Porque tem juízes que acham o seguinte, não é? Que a partir da emenda constitucional 66 de 2010, não existe mais a figura da separação. Então, o juiz ele poderia sentenciar dizendo o quê, não é? Realmente não há mais, não existe mais separação, porque o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele diz que o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio, então não há razão, não há razão na argumentação da sua contestação, deu exatamente julgar não um divórcio, mas uma separação judicial remédio, tá? Tem juiz que vai dizer o seguinte: eu concordo com a sua contestação, então eu vou extinguir, não é, a ação sem julgamento do mérito, tá? E tem juiz que vai também o quê? Ele vai aceitar o argumento da contestação e vai dizer, não é, para o autor o quê? Olha, você vai, não é, apesar do divórcio ser um direito
um direito constitucional seu, eu não posso impedir que você se divorcie, mas eu vou dar uma divisão de bens desigual, porque eu quero favorecer o cônjuge enfermo, tal qual determina a separação judicial remédio, tá? Então, quando um juiz se depara, não é, com um pedido de divórcio que é impetrado, é ajuizado contra alguém que está doente, a gente vai ver que os nossos juízes de família, eles sempre estão nessas três opções. Agora, qual é a opção mais utilizada hoje? Como o divórcio é um direito constitucional, não é? O juiz vai dizer o quê? Não há razão na sua contestação. O divórcio é possível. E se você quiser discutir divisão de bens desigual, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai no cível e vai mover uma ação de partilha. Eu não tenho mais nada a ver com isso, tá? Então, infelizmente, queridos, né, eu não tenho assim hoje nada para dizer, olha, quando foi impetrada uma separação judicial, remédio, hoje o juiz vai agir assim, ou quando foi impetrada uma ação de divórcio contra alguém que está doente, os juízos, eles vão, não é, os juízes de família vão ter essa seguinte, não é, realmente conclusão, né? Então, infelizmente, eu não tenho essa resposta para vocês. O que a gente deve fazer, né, como bons advogados, é exatamente tentar, de todas as formas, defender os interesses do nosso cliente, não é? E aí a gente sempre vai poder utilizar a separação judicial remédio se o nosso cliente, por exemplo, né, estiver passando por algum problema mental ou neurológico nesse momento, tá? E eu queria ler com vocês os parágrafos 2º e 3º, né, do artigo 1572, que eles vão tratar da separação judicial remédio. O parágrafo 2º vai dizer o seguinte: o cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que, após uma duração de 2 anos, a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. E o parágrafo 3º, no caso do parágrafo 2º, reverterão ao cônjuge enfermo que não houver pedido a separação judicial os remanescentes dos bens que levou para o casamento e se o regime dos bens adotado permitir a meação dos adquiridos na constância da sociedade conjugal. Então, a gente vai ver o quê? A separação judicial por culpa, ela não exigiria um lapso temporal mínimo de casamento para ser ajuizada, a não ser no caso, né, do artigo 1573, inciso 4, tá? A separação judicial falência, ela exige, no mínimo, que 1 ano de separação, de fato, não é? E ela é impetrada por quem? Pelo cônjuge que abandonou o outro há mais de 1 ano, não é, contínuo, tá? E a separação remédio exige o quê? Após o casamento, né, que seja diagnosticada uma doença e que após 2 anos do diagnóstico ela tenha sido declarada de cura improvável. Então a gente vai ver que as separações judiciais, as litigiosas, elas, com exceção da por culpa, não é, elas sempre vão exigir um lapso temporal mínimo, né, para que elas sejam ajuizadas. E a mesma coisa a gente vai ver na separação consensual, tá? Porque se a gente for aqui só pulando um pouquinho os artigos, não é? Aqui o artigo. Cadê o artigo da separação? Está aqui. O próximo artigo, o artigo 1574, que ele vai falar da separação judicial consensual ou por mútuo consentimento. A gente vai ver que também exige-se, não é, um tempo mínimo de casados, ou seja, é necessário, né, que a Terra dê uma volta, né, ao redor do Sol, exatamente para a gente poder impetrar a separação consensual ou por mútuo consentimento, ou seja, antes de 1 ano de casados, a gente não pode impetrar a separação consensual, como diz aqui o artigo 1574
dar-se-á separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges, se forem casados por mais de um ano e o manifestarem perante o juiz, não é? Sendo por ele devidamente homologada a convenção. Não é? Então, esses são os motivos, queridos, pelos quais a gente praticamente não vê mais ações de separação serem ajuizadas, não é? Porque o divórcio não precisa de motivação e o divórcio não precisa, né, de um tempo mínimo de casado ou de nenhuma circunstância para que ele seja deferido. Como eu falei para vocês, não é? Já a gente pode ter casado no civil ontem e pode ter resolvido se divorciar, ajuizar uma ação de divórcio hoje, não é? E a gente nem precisaria motivar. Então, realmente, uma ação de divórcio ela é muito mais simples, e por isso, praticamente, as separações não estão sendo mais utilizadas, exatamente, não é, por esses motivos, a não ser que você queira procurar aí um favorecimento. Qual seria ele? Ou não é se blindar num primeiro momento de pagar alimentos ao cônjuge, né? Ou então, no caso da separação, remédio, não é? Você realmente, não é, que está doente, você quer impetrar uma separação e quer ter uma divisão de bens mais favorável para você, tá? Eu pergunto, alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Professora, essa nomenclatura de falência, remédio, é só do Uhum. próprio texto mesmo do artigo, é? E a doutrina que deu esse nome, não é? Se eu sou abandonada pelo meu marido há mais de um ano, né, o casamento faliu. E ele, se ele quiser impetrar, não é, contra a minha separação, será falência. E a remédio, não é exatamente também uma nomenclatura doutrinária, só para distinguir, e pegou essas nomenclaturas, né, já foram muito utilizadas. Certo. Queridos, como eu acabei de ler para vocês aqui o artigo 1574, ele falou da separação consensual, onde a gente vai ver que ela é a única separação onde o juiz não tem um papel decisório, ele só tem um papel de homologar, assim como o divórcio consensual, né? Porque quando é que o juiz ele vai decidir alguma coisa? Quando existe um litígio, não é? Isso na separação judicial litigiosa, seja ela por culpa, falência ou remédio, o juiz tem um papel decisório. O que você levar para apreciação dele, é ele que vai decidir. Por exemplo, se numa separação judicial litigiosa eu estou tratando, né, de guarda de filhos, direito de visitação, alimentos, partilha de bens, então o juiz ele vai decidir sobre cada um desses itens, tá? Assim como também no divórcio litigioso, se a gente chega, os dois cônjuges chegam perante o juiz, não é? Numa separação consensual ou no divórcio consensual, o juiz aí ele tem um papel de homologar esse acordo. Aí vocês podem me perguntar, mas Cremildo, o juiz sempre é obrigado a homologar esse acordo? E eu vou dizer, não. Ele pode recusar a homologação, ele pode exigir, não é, que você faça alguma alteração para ele homologar. E se você não quiser fazer alteração numa cláusula que o juiz achar ali que está sendo abusiva, não é? Ele extingue a ação sem julgamento do mérito. Como diz aqui o parágrafo único do artigo 1574. O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial, isso daí também serve para o divórcio, se apurar que a convenção, ou seja, que o acordo, não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges, não é? Por exemplo, quando é que isso acontece? Isso numa separação consensual, num divórcio consensual, né? Que a gente vai precisar judicializar, por exemplo, se houver filhos menores ou incapazes, né? Eu só posso ir para a separação extrajudicial ou para o divórcio extrajudicial se não houver filhos menores ou incapazes, né? Mas a gente tem filhos, tá? O que acontece? Vamos supor que a gente vá se separar consensualmente do nosso cônjuge ou se divorciar dele e nós tenhamos realmente até um ótimo poder aquisitivo.
e o nosso cônjuge nem tanto, e nós temos filhos menores, né? Aí a gente coloca, a gente faz um acordo lá na petição da separação ou do divórcio, né, dizendo o seguinte, que só nós seremos responsáveis pelos alimentos, não é, fornecidos aos filhos. E que o outro cônjuge, o genitor, não é, ele estará dispensado pelo resto da vida de pagar alimentos às crianças. O que o juiz vai dizer? Não, eu não vou homologar essa cláusula, não é? Porque os alimentos, eles não são um direito seu, Cremilda. Os alimentos são um direito dos filhos, não é? Então, nada disso, né? Vamos aqui fixar pensão alimentícia para aquele cônjuge, não é? Que ele não será o guardião, ou então vamos fixar a pensão para vocês dois, se for realmente, não é, deferido o pedido de guarda compartilhada, tá? Um outro motivo que ele não vai homologar por exemplo, a gente quer tanto se livrar de um casamento que a gente está abrindo mão de todos os bens em prol do outro, mas nós nem temos emprego, nem temos fontes de renda. Aí o juiz vai chegar para a gente dizer assim, mas Cremilda, por que você está abrindo mão de todos os bens? Você não tem emprego, você não tem fonte de renda. Aí eu vou dizer, não, excelência, porque eu quero, né, logo, não quero discutir, eu quero logo acabar com o casamento, juiz. Não, eu não vou homologar isso, não, porque hoje você está me dizendo isso, mas amanhã, quando você se vê realmente numa situação, né, de necessidade, você vai ver que esse acordo, ele não realmente está favorecendo. Ou, se eu fizer isso, o juiz também pode pensar o quê? Que eu estou sendo coagida. Então, não necessariamente o juiz é obrigado a homologar, não é, uma separação consensual ou um divórcio consensual. Ele sempre vai poder, não é, recusar a homologação desse acordo se ele achar que ela desfavorece os filhos ou desfavorece um dos cônjuges, tá? Agora, em relação à divisão de bens. Vamos supor que a gente casou, né, na comunhão parcial. Nós temos um bom poder aquisitivo, a gente tem emprego e só quer abrir mão do que foi adquirido na constância do casamento, né, a nossa meação, mas nós temos bens particulares, não é, e a gente não vai ficar numa situação, né, de miséria, né, nenhum risco financeiro. Então é claro que o juiz, não é, ele pode homologar esse acordo. Eu até já brinquei muito com vocês em sala dizendo que a gente conhece bom marido por ocasião, né, do divórcio, que é exatamente quando ele deixa tudo para a esposa dele, né, só quer levar realmente, né, os bens de uso pessoal, tá? Mas realmente o juiz, ele só homologaria um acordo desses se ele verificasse que aquele cônjuge que está abrindo mão, não é, dos aquestos, por exemplo, mas ele tem condição financeira suficiente para não passar nenhuma privação abrindo mão desse patrimônio. Continuando aqui, queridos, a gente vai ver agora no artigo 1575 quais são os efeitos de uma separação, não é? A gente vai ver que, apesar da separação não ser forte como o divórcio, não é? Porque se a gente se divorcia, nós podemos casar com outra pessoa. Se a gente se separa, nós não podemos casar com outra pessoa, não é? Porque, apesar da sociedade conjugal ela ter sido extinta com a separação, mas o vínculo matrimonial permanece. Então, quais são os efeitos de uma separação judicial, não é, ou extrajudicial, aquela que é feita em cartório? Aí a gente vai ver o artigo 1575. A sentença de separação judicial e também extrajudicial importa a separação de corpos e a partilha de bens. E eu diria para vocês que esse artigo 1575, ele não está totalmente correto, que existe uma antinomia aqui no Código, que ele está dizendo o seguinte, tudo bem, se eu me separo do meu cônjuge, se eu me separo judicialmente dele, não é? Isso daí vai acarretar o quê? Uma separação de corpos, ou seja, eu não devo mais fidelidade a ele, eu não devo mais a coabitação. A gente vai ver que uma mera separação de fato hoje, quando ela é comprovada, ela também tem esses mesmos efeitos. Tanto é que se eu for casada, não é? E eu sair de casa, abandonar o meu marido e for viver com outra pessoa,
eu estou vivendo com essa outra pessoa em união estável e não em concubinato, que é um tema que a gente vai ver ainda, não é bem direitinho, durante o nosso semestre, tá? Então, a separação judicial, ela importa a separação de corpos, mas não necessariamente a partilha de bens. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se a gente vê aqui o mesmo Código Civil, no artigo 1581, né, alguns artigos depois, o Código, ao tratar do divórcio, ele vai dizer o quê? O divórcio pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens. Como a gente já tinha visto até isso nas causas suspensivas do casamento, do artigo 1523. O que vai dizer o artigo 1523? Não devem casar, não é? O cônjuge em cujo casamento se desfez, não é? Pela morte, ou por ter sido nulo ou anulado, não é? Ou pelo divórcio, enquanto não houver sido feita e homologada a partilha de bens, não é? Do casamento anterior. Então, não é? Eu posso me casar, eu não devo, mas eu posso me casar. E se eu me casar sendo divorciada, sem ter feito a partilha de bens, o que vai acontecer? Eu não vou poder escolher o meu regime de bens, será o da separação obrigatória. Mas vocês imaginam, o divórcio é uma ação muito mais poderosa que a separação, não é? Porque o divórcio, que ele vai fazer? Ele vai nos liberar para novo casamento. A separação, não, ela nos coloca no purgatório do casamento, não é? Você não está casada, mas ao mesmo tempo você não está totalmente descasada. E se o divórcio, se na ação do divórcio, eu posso deixar a partilha de bens para ser tratada em momento posterior, a ação de divórcio, que é uma ação muito maior, quanto mais numa ação que tem efeitos menores que a separação. Então, a gente vai entender esse artigo 1575 como, né, que a separação, a sentença de separação importa a separação de corpos, tudo bem, mas não necessariamente a partilha de bens. Assim como no divórcio, você também, numa separação, você pode deixar para partilhar os seus bens em momento posterior, tá? E o parágrafo único do artigo 175 vai dizer: a partilha de bens poderá ser feita mediante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz ou por este decidida. Realmente, se você, numa ação de separação, você já apresentar uma proposta para o juiz, ele vai o quê? Se ele concordar, ele vai homologar. Se for uma separação litigiosa e você também está apresentando lá bens a partilhar, aí o juiz ele vai decidir será que ele vai, se ele vai realmente, não é, ir, não é, exatamente na sua proposta, né, se ele vai aceitar a sua proposta, ou se ele vai decidir a partilha de bens de forma diferenciada, porque lembrem, né, que quando há um litígio, quais são, a primeira coisa que o juiz vai fazer é marcar uma audiência de conciliação e mediação, se não houver, né, medida protetiva, não é? Em desfavor, não é, de um dos cônjuges, tá? Então, ele marca a audiência de conciliação e mediação. Se não houver acordo, ou se não puder existir audiência de conciliação e mediação, porque existe uma medida protetiva que impede, né, que os cônjuges estejam juntos no mesmo momento, né? Então, a gente vai ver que ele vai marcar o quê? Exatamente a primeira audiência, onde ele vai ouvir, não é, todo mundo, e também vai dizer o quê? Se caso aí, né, se não houver acordo, ou se não puder ter sido não puder ter feito, né, uma audiência de conciliação, aí ele vai exatamente citar e intimar a parte adversa para apresentar a contestação nos próximos 15 dias úteis, não é? E esses dias úteis são contados a partir de que momento? A partir do momento em que o oficial de justiça, não é? Ele vai apostar realmente, né, o mandado de citação nos autos do processo. Então, você vai contar aí 15 dias úteis para que a pessoa, né, que foi impetrada contra ele a ação ou divórcio, faça a sua defesa. Se quiser, né, se não quiser, vai correr a revelia. Mas vamos supor que
a parte adversa apresentou contestação. Aí o juiz ele vai o quê? Deixar o autor falar novamente, exatamente na réplica, e aí ele vai decidir, tá? Então, a gente vai ver, né, que tanto as separações litigiosas como os divórcios litigiosos, né, exatamente por eles estarem, né, no rito comum, eles permitem realmente essa gama de defesa, não é, grande, tá? O total contraditório e ampla defesa. Aqui o artigo, né, 1576, ele vai continuar falando dos efeitos da separação. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade. Professora, Ai, diz, querida. eu tenho uma Sim, dúvida. certo. Nessa ação de separação, o nome da ação é ação de separação mesmo, né? É ação de separação. Aí você coloca ação de separação judicial, né? Porque se é uma ação, é porque ela vai ser ajuizada. Porque Uhum. quando eu vou numa separação extrajudicial, eu só tenho de ir no cartório de notas, Eu né? entendo. Aí ação de separação judicial litigiosa, aí você vai colocar ou por culpa, ou falência, ou remédio, Certo. ou então consensual. E outra coisa, se eu já quisesse tratar dentro dessa ação sobre a questão da separação dos bens, eu colocaria como subtítulo ou seria uma ação combinada? Não, já faz parte, aí você colocaria tópicos, não é? Dentro, não é, dos seus fatos, né? Você poderia começar ali dos fatos, aí você colocaria o quê? Um preâmbulozinho dizendo, né, que os cônjuges contraíram o casamento no regime tal, na data tal, conforme certidão de casamento em anexo, né? Por exemplo, na constância do casamento, advém o nascimento de tais filhos, conforme certidões de nascimentos, né, em anexo, né? E para, não a configuração da separação, apresenta a seguinte proposta. Aí você vai começar a colocar, os itens, né? Da guarda de filhos, dos alimentos aos filhos menores, da partilha de bens, né? Aí você, é sempre interessante que numa inicial que a gente faça, a gente crie vários tópicos e também coloque parágrafos menores, porque fica muito mais fácil para o juiz visualizar o que você quer. A mesma coisa no divórcio. A questão da separação extrajudicial, professora, Sim. qual é o valor mais ou menos cobrado hoje? Eu sei que quase não acontece, né? Acontece muito divórcio extrajudicial, não é? Quando as Justamente, pessoas mas não têm filhos separação. menores. Olha, o que eu estou sabendo, né, é que mais ou menos para ser feita essa escritura pública, não é, da separação extrajudicial ou do divórcio, os cartórios cobram em média R$ 1.500 de custas cartorais, não é? Aí, como é uma separação extrajudicial ou um divórcio extrajudicial, então, isso daí é consensual, não é? Aí, ambos os cônjuges podem se fazer representar por um único advogado. Aí o advogado cobraria os honorários dele. Os advogados estão cobrando, em média, não é? Se eu não me engano, entre 3 e 5 mil reais, não é? Porque eles fazem a minuta da escritura pública, e claro que quem só pode fazer essa escritura é o oficial do registro, né, lá no cartório, mas o advogado, ele prepara uma minuta já com a vontade dos cônjuges e leva lá no cartório, não é? E eles podem ser acompanhados por um único advogado, ou então cada um pode estar acompanhado do seu respectivo advogado. Tá certo. Então, normalmente as pessoas gastam em torno de R$ 8.000, não é, para fazer uma separação, um divórcio extrajudicial, tá? Agora, você pode perguntar também, professora, e se eu for hipossuficiente na forma da lei, eu poderia também fazer uma separação, um divórcio extrajudicial? É claro que sim, só tem uma grande dificuldade. Quem é o defensor que vai poder sair para te acompanhar e ir até o cartório, né? Então, quando vocês chegarem em estágio 4 e 5, vocês vão ver o quê? Muitas pessoas que querem se divorciar, principalmente, e não têm filhos, ou todos os filhos são maiores e capazes.
Aí eles até perguntam assim para a gente: ô professora, mas eu não podia ir no cartório, não era muito mais fácil? Aí eu vou dizer para eles o quê? Sim, seria muito mais fácil, mas aí o senhor teria de pagar as custas, por quê? Porque nós não temos defensores públicos, não é? Que é um direito seu, mas nós não temos defensores públicos para acompanhar pessoas hipossuficientes. Então, quando se trata de pessoas hipossuficientes, né, na forma da lei, está se judicializando tudo, né? Então, tanto eu vou impetrar ações de separação como ações de divórcio, mesmo que elas tenham, que elas possam, elas pudessem, né, ser muito mais facilmente tudo concretizado, né, num cartório. Professora, hoje a prática da questão da tanto o divórcio como a separação, que quase não acontece, né? Mais separação extrajudicial. Mas a Isso. prática é pela rapidez, pela celeridade do processo, que existe essa opção? Do cartório? Da questão, do cartório. É muito, olha, muito mais rápido, não é? Porque a única coisa que vai acontecer no cartório, a única coisa que pode retardar o que é, né? Por exemplo, se realmente a partilha de bens ela for feita de acordo com o regime de bens, então se cada um receber somente a sua ameação, então não tem nenhuma tributação sobre isso daí, né? Sobre a transferência desses bens para o seu nome, tá? Mas vamos supor, vamos supor, eu sou casada e o meu cônjuge é maravilhoso e vai abrir mão de todos os bens adquiridos na Constituição do casamento para mim. O que pode retardar no cartório? Porque eu tenho de pagar o imposto de transmissão, não é? Então, exatamente sobre o quê? Sobre os bens a mais, não é, que eu vou receber nesse divórcio, né? Então, às vezes eu não tenho valor em dinheiro para pagar o imposto de transmissão, né, que seria o ITBI, tá? Ou então o imposto de transmissão de doação, que o meu cônjuge ele está doando para mim, né? Então eu teria de primeiro quitar esse imposto de transmissão para depois ser feita a escritura. Isso é a única coisa que pode atrasar uma separação, um divórcio extrajudicial, né? Agora, se você recebe o que você tem direito, né, só o que você tem direito, então nenhum imposto de transmissão não vai ser cobrado aí, porque aí você está recebendo somente a tua ameação que você tem direito de acordo com o regime de bens que você se casou. Obrigada, professora. De nada, prazer. Continuando aqui, queridos, né, o artigo não é 1576, a gente vai ver o quê? A gente viu o caput, né, a separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens, e parágrafo único, o procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges, não é? Como eu falei para vocês, a separação é uma ação personalíssima, mas aí o parágrafo único continua. E no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo irmão, não é? Então, admite-se representação tanto na ação, né, de separação como divórcio, em caso de incapacidade, tá? E nós sabemos, né, que hoje a incapacidade é uma coisa muito difícil, né, de ser declarada, porque quando é que eu sou realmente incapaz, não é? Quando eu não posso me comunicar, quando eu não tenho mais condições de proferir a minha vontade, não é? E só aí eu poderia realmente entrar na situação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 1577, ele vai falar exatamente de uma questão, de um trabalho da gente, que foi a questão da reconciliação, não é? Porque, como eu até já tinha abordado com vocês, por que nós podemos nos reconciliar numa separação e não podemos nos reconciliar num divórcio? É porque a separação, ela não quebrou o vínculo conjugal. O divórcio rompeu o vínculo conjugal. Então, se eu quiser estabelecer a sociedade conjugal com um ex-marido que eu me divorciei, o que vai acontecer? A gente vai ter de casar de novo, vai ter de se habilitar novo casamento, como se eu estivesse me casando uma segunda vez
com um total estranho, porque nós somos divorciados. Mas se nós somos separados, judicialmente ou extrajudicialmente, a gente pode se reconciliar. Tanto podemos mover uma ação de reconciliação, não é? Com distribuição por dependência, ao mesmo juízo que julgou a nossa separação judicial, como também podemos fazer a reconciliação em cartório, é uma reconciliação extrajudicial, se no momento em que a gente vai para o cartório, nós não temos mais filhos menores ou incapazes, tá? Aqui o artigo 577, ele só fala da reconciliação judicial. Por quê? Porque esse código aqui é de 2002 e os procedimentos extrajudiciais de separação, divórcio e inventário, eles só foram criados em 2007 e o nosso legislador não atualizou o Código Civil. Mas saibam, né, que essa reconciliação ela pode ser feita tanto por meio de ação, uma distribuição por dependência, a ação de separação judicial, como, se não houver hoje os filhos menores ou incapazes, ela poderia ser feita num cartório de notas, mesmo que a separação tenha sido, não é, ajuizada no passado. O importante é o quê? Que na hora que eu vá para o cartório, eu não tenha mais filhos menores ou incapazes, tá? E o artigo 577 vai dizer o seguinte: seja qual for a causa da separação judicial e o modo como esta se faça, é lícito aos cônjuges restabelecer a todo tempo a sociedade conjugal por ato regular em juízo. E o parágrafo único, ele complementa: a reconciliação em nada prejudicará o direito de terceiros adquiridos antes e durante o estado de separado, seja qual for o regime de bens, né? Então, aqui, e com esse artigo, eu vou encerrar realmente o nosso encontro de hoje. A gente vai ver o quê? Que quando nós movemos uma ação de reconciliação, ou quando nós fazemos uma reconciliação em cartório, aquele casamento nos moldes anterior, ele ressuscita. Ressuscita até mesmo aquele regime de bens anterior. Tanto é que na nossa questão, né, eu até perguntei o que para vocês? Se com uma reconciliação, se no mesmo momento da reconciliação, já se podia também mudar o regime de bens do casamento. E eu disse para vocês o quê? Não. A reconciliação, ela volta a sociedade conjugal, ela é restabelecida nos moldes em que ela era anteriormente. E para eu mudar, não é, o meu regime de bens, aí eu precisaria ajuizar aquela ação, como está lá no artigo 1639, que vai dizer o quê? Que é possível a alteração do regime de bens mediante ato judicial motivado por ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas em ressalvado o direito de terceiros, não é? Então, quando eu me reconcilio, eu volto à minha sociedade conjugal nos moldes em que ela existia. E se nós queremos agora mudar o regime de bens, teremos de ajuizar uma nova ação, tá? Queridos, tudo bem? Mais alguma dúvida? Tudo ótimo, professora, bem explicado, viu? Ai, que bom, né? Porque eu realmente eu tento explicar bem, porque realmente é diferente, né? O ensino remoto, não é? Do ensino presencial. Então, por isso que às vezes eu até peço desculpas se eu sou um pouco repetitiva, tá? Mas é porque realmente eu sempre acho que nós não estamos ainda num ambiente que ele consiga plenamente substituir, não é, o ensino presencial, tá? Então, por isso eu fico repetindo, e também prefiro, não é, até que os nossos momentos, em vez de 1 hora e meia, eles sejam reduzidos a 1 hora. E realmente, né, eu prefiro ver o conteúdo com vocês com calma, não é, do que realmente terminar logo esse conteúdo e a gente ficar com alguma deficiência, não é, no momento posterior, tá? Lindos, então, vamos combinar o seguinte, tá? Até quarta, Juliana, eu acho que não, até sexta. Por quê? Porque, ao que tudo indica, a nossa Assembleia, não é? Ela vai hoje homologar o pedido do nosso governador
de trazer os 2 feriados de junho para cá, porque qual é a esperança do governo? É que em junho, né, se possa, a depender exatamente do vírus, retomar alguma atividade. E aí, por isso ele está tentando trazer ele pediu para trazer esses 2 feriados agora para essa semana, exatamente para que lá em junho não se tenha de parar nenhuma atividade econômica que possa ter retornado, não é? Então, a gente, não vai ter aula nem quarta, nem quinta-feira, porque a universidade, ela quer exatamente que a gente, no ensino remoto, já que não é um ensino à distância, que nós respeitemos realmente, não é, o calendário, como se a gente tivesse um calendário presencial, tá? Mas eu vou passar um torpedinho para vocês, porque até o momento que eu entrei, não tinha nenhum comunicado ainda oficial da universidade. Então, provavelmente, a gente não vai se ver quarta, só vai se ver na sexta-feira, tá? Mas eu estou mandando o torpedo daqui a pouco para vocês. Pois lindos, né? Tudo de maravilhoso, não é? E a depender aí do que a universidade resolver, não é? Até quarta ou até sexta, tá certo? Tudo de bom para vocês. Vou agora aqui parar a nossa gravação.